Thaís aqui no canal da Vida Learning novamente e hoje eu vou falar sobre um assunto que mexe bastante aí com o cotidiano da galera que vive aqui na Irlanda. Antes de eu falar qual que é o assunto, espera um pouquinho que eu já volto. Antes de eu começar a falar qualquer coisa, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para você receber sempre as atualizações e notificações quando tiver um vídeo novo aqui. A gente sempre lança muito vídeo bacana, com muita informação legal, que com certeza vai facilitar muito a hora que você estiver fazendo o seu intercâmbio e também no seu planejamento. O tema de hoje é sobre o transporte, que é uma das coisas que muito provavelmente você vai utilizar em algum momento aqui na Irlanda. Mesmo que não seja todos os dias, muito provavelmente em algum momento você vai usar algum dos meios de transporte que a Irlanda oferece. Eu posso falar primeiramente sobre o meio de transporte aqui na Irlanda. Eles são super conservados, mas eles não têm também um preço tão baixo. Então, assim, se você comparar com outros meios de transporte em outros lugares da Europa, aqui não é o mais barato, porém funciona muito bem. E o estudante tem desconto, então já ajuda bastante aí na hora de se programar mensalmente, caso você precise utilizar o meio de transporte. Uma coisa que facilita muito a vida do estudante quando ele chega aqui é ele ter o Leap Card estudantil, que é o cartãozinho que vai aparecer aqui do lado para você saber como é que ele é, né? E é um cartão, na verdade, que funciona realmente como um cartão de estudante, ou seja, aquele mesmo cartãozinho que você tem quando você está na faculdade ou na escola e você consegue desconto por ele. Então, assim, você consegue desconto em McDonald's, lojas, museu e também, claro, o mais importante, no ônibus. Então você tem a tarifa reduzida se você tiver o Leap Card. Por isso que é tão importante, assim que você chegar no país, você tentar fazer aí o quanto antes o seu Leap Card para poder aproveitar essas vantagens de ser estudante aqui. E um dos pontos, né, do nosso Walking Tour da Vida Learning é que a gente te leva para fazer esse Leap Card para você não perder tempo e não perder nenhum desconto. Então agora eu vou falar um pouco sobre os 4 meios de transportes mais comuns aqui em Dublin e você vai saber como é que funciona mais ou menos cada um e o que significa cada um, já que o nome é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado no Brasil. O primeiro meio de transporte é o Dublin Bus. O Dublin Bus é o nosso ônibus aqui, né? Eles são realmente aqueles ônibus bem de filme, ônibus de 2 andares. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei, meu Deus, tô dentro total de um filme. E sim, você vê normalmente circulando esse tipo de ônibus aqui. E é muito legal, principalmente andar no andar de cima. Eu sempre, até hoje, quando eu vou entrar no Dublin Bus, eu tento procurar um lugar próximo à janela pra eu ficar lá vendo tudo de camarote no andar de cima, bem chique. O ônibus, além dele ser muito conservado, ele também tem alguns diferenciais que eu me surpreendi bastante quando eu cheguei aqui. Por exemplo, não todos, mas a maioria deles possui USB pra você carregar seu celular enquanto você tá lá viajando, então maravilhoso. Como aqui faz muito frio, né, principalmente no inverno, tem um aquecimento, então você não passa frio de jeito nenhum dentro do ônibus. Tem também o aplicativo do Dublin Bus, que esse salva a vida, que é um aplicativo onde você consegue ver aonde o ônibus que você precisa, ou seja, a rota que você precisa vai passar, em quanto tempo ele vai passar, tem um mapinha mostrando aonde é o ônibus mais próximo, enfim, é tudo muito facilitado nesse aplicativo e ele não erra, então toda hora que falar que vai passar daqui 5 minutos, então daqui 5 minutos você esteja lá no ponto pra você não perder, porque realmente funciona. E também, é claro, se você não colocou crédito no seu celular, você também pode utilizar o que? O Wi-Fi do Dublin Bus. Então ele também funciona super bem, você consegue ver vídeo, consegue mexer no WhatsApp, consegue dar aquela checada no Instagram, tudo pelo Wi-Fi do ônibus e ele funciona assim, ó, super de boa. O segundo meio de transporte que eu vou falar pra vocês hoje é sobre o Luas. O Luas, na verdade, é o meu meio de transporte favorito, eu amo, funciona muito bem e ele é uma espécie de bondinho que corta algumas áreas de Dublin. Então, assim, não tem na cidade toda, por exemplo, eu moro em um lugar que não passa luas, mas muitos lugares existem 2 linhas, né, que é a linha vermelha e a linha verde, que corta ali a maior parte da cidade e facilita muito na vida de todo mundo, porque na verdade o que acontece com o Luas? Ele não pega trânsito. O Luas é simplesmente um bondinho que ele tem lá, o caminhozinho de ferro dele, né, pela linha, pelo trajeto que ele passa, e ele simplesmente só para em alguns sinais e acabou, e é isso. Então, assim, você nunca vai ter o perigo de chegar atrasado, porque o Luas não vai chegar a tempo no seu trabalho, na sua escola, porque ele realmente segue um horário muito certo e não pega trânsito, então não tem como se surpreender aí, diferente do ônibus que não dá pra prever. No Luas não tem nem o Wi-Fi e nem o carregador de celular, mas ele funciona super bem, é muito rápido e eu adoro, então com certeza vale um passeio, pelo menos, se você não precisar usar todos os dias, vale muito bem você passear um dia de Luas pra você ver como que é a experiência. O terceiro meio de transporte que eu vou falar hoje é sobre o DAT. O DAT nada mais é do que o nosso trem aqui na Irlanda. Então ele é realmente um trem que funciona em eletricidade. Diferente do Luas, que funciona mais na área central, na área metropolitana de Dublin,
O trem ele já funciona mais para as áreas litorâneas, então assim, todas as cidades que tem praia aqui são as cidades que o Dart corta. Então, por exemplo, tem Malahide, que é onde tem os castelos, tem Hove, que é onde tem um porto, tem Dun Laoghaire, que tem o porto também, tem Bray, que tem as praias. Todos esses pontos, né, que são pontos mega turísticos para quem vem aqui para Dublin, são pontos que você pode utilizar o Dart para ir para lá. Geralmente você tem a opção também de Dublin Bus para esses destinos, mas eu acredito que o passeio é muito mais legal pelo trem, por conta da vista, né, e tal, você vai passando pela costa, e também pela experiência de você andar no meio de transporte, que vai ser até mais rápido, né, porque ele também não tem muitos stops, não tem muitas paradas, e funciona também super bem, um horário super certinho. Ele não tem tantas estações como Luas, mas ele abrange mais uma parte um pouco mais afastada do centro de Dublin. Então também é um outro meio de transporte bem famoso e bem utilizado aqui, principalmente para os passeios. O quarto e último meio de transporte que eu vou falar é a famosa bicicleta. Então é o nosso Dublin Bikes. O Dublin Bikes é uma rede de bicicletas que ficam espalhadas pelo centro da cidade. Então se você mora mais afastado do centro, provavelmente não vai ter Dublin Bike disponível, mas são postos que ficam algumas bicicletas, geralmente são 20 bicicletas, se eu não me engano, mas eu também acho que é muito legal esse sistema do Dublin Bike, porque o que acontece? Se você pegar, por exemplo, a bicicleta no ponto A, você pegou essa bicicleta no ponto A, você deu um rolezão pela cidade e você vai, sei lá, por um outro lado da cidade. Você não precisa voltar para devolver a bicicleta lá, você vai poder fazer o quê? Devolver a bicicleta num ponto diferente. Então você pode fazer esses trajetos assim, devolvendo o Dublin Bike em postos diferentes para você não ter que voltar no lugar. Então assim, funciona super bem. A única coisa que vale a pena ficar um pouco esperto é que se você depende do Dublin Bike, em alguns horários de pico, por exemplo de manhã ou no final da tarde, pode ser que você chegue no posto lá e não tenha nenhuma bicicleta disponível. Então só ficar de olho nisso. Mas também tem um aplicativo onde você consegue ver onde tem bicicleta disponível e tudo mais, e ele funciona da seguinte maneira: você paga 25 euros anuais, então você paga uma vez só pelo cartão de crédito, e aí você tem aí a possibilidade de usar a bicicleta por um ano sem nenhum custo adicional. Então você paga esses 25 euros e pode usar a Dublin Bike à vontade durante um ano, fazendo desse jeito que eu falei. Pega a bicicleta num lugar, pode devolver no outro, enfim, é um sistema que também funciona muito, e aqui em Dublin é muito conhecido, né? É muito comum você ver as pessoas andando de bicicleta, seja uma pessoa que trabalha numa empresa engravatado, até um adolescente indo para a escola. Então é super seguro, tem ciclovia, isso ajuda muito também em relação à segurança, né, para quem tem medo de repente andar de bicicleta assim no meio da rua, tal. Enfim, é super tranquilo e funciona muito bem, e o melhor, né, muito mais barato. Então 25 euros o ano, você pode aí de repente fazer todo o trajeto do seu dia, ir pra escola, ir pro trabalho, enfim. Dá pra você usar a bicicleta do jeito que você quiser, e o melhor pagando um pouquinho. Uma coisa que eu vou deixar aqui também como um bônus pra vocês é como funciona a questão de usar o Lipcard e a tarifa reduzida em relação aos 3 meios de transporte que eu falei. Então, ou seja, no Dublin Bus, no Luas e no Dart. O que acontece? O que é muito comum aqui é o estudante ele colocar 20 euros semanais no cartão dele, né, como crédito. Com esses 20 euros semanais, ele pode utilizar quantas vezes ele quiser o Dublin Bus, por exemplo. Então, se você vai e você precisa pegar ônibus todo dia para ir trabalhar, para ir para escola, enfim, você usa muito, vale muito a pena, porque você paga uma tarifa máxima de 5 euros por dia. E uma outra coisa muito legal é que sexta, sábado e domingo você pega o ônibus de graça. Por quê? Você coloca 20 euros por semana, você vai gastar segunda, terça, quarta, quinta. O que acontece? São 5 euros máximos por dia que ele vai debitar do seu cartão. Então, 5, 10, 15, 20. Na quinta-feira, ele simplesmente para de debitar e você pode continuar usando o meio de transporte. Ou seja, você sai ganhando aí, pode usar o ônibus tranquilamente. Se você quiser pegar, sei lá, 10 ônibus por dia, ele não vai bloquear o teu cartão e você não vai pagar nada mais por isso. Pro Luas a mesma coisa, 20 euros semanais, você pode usar quantos Luas você quiser. Agora o Dart é um pouquinho diferente. Como você geralmente vai usar o Dart para regiões mais afastadas, mais longes no caso, você vai pagar um pouco mais. Então se você for usar só o Dart, ele custa 30 euros semanais nesse mesmo esquema. Pode pegar quantos quiser, mas aumenta um pouquinho aí a tarifa. E caso você queira, não, eu vou pegar Luas e ônibus toda semana. Se você for misturar, né, 2 meios de transporte diferentes, você vai pagar a tarifa de 30 euros por semana. Então assim, é muito bacana, eu acho que essa tarifa reduzida para o estudante ajuda muito, né, porque querendo ou não, você gastaria muito mais se você não tivesse Lipcard. Então aí já é uma maneira, caso você precise usar o meio de transporte por morar mais longe, ou alguma coisa assim, ou ir para o trabalho, enfim, é uma opção muito legal, muito segura e muito eficiente
gente que eu, sinceramente, tenho, assim, total satisfação sobre os meios de transportes daqui. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa aqui algum comentário se você tiver alguma dúvida sobre os meios de transporte, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês querem outros vídeos mais ou menos nesse formato. Enfim, conta pra gente aqui, curte e compartilha bastante, que já já eu tô aqui de novo. Tchau, tchau! Antes de falar dos meios de transporte... Não. Funciona... Mentira. Mentira! Eles são muito bem...